tarde a todas e todos. Eu vou depois chamar na ordem da fala, mas eu já gostaria de chamar para compor a mesa Nicholas Lipolis, da Columbia Climate School, Center of Global Energy Policy of Columbia, CIPA. Guilherme Pereira Souto, da Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações do Tribunal de Contas da União. Ricardo Baitello, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, EMA. Ticiane Álvares, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, INEP. Ricardo Fuji, do WWF. Estamos dando início a esse painel, que é a eliminação dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, desafios e oportunidades. Nós tivemos um evento também em Brasília no dia 23, que era com esse mesmo tema, e era desafios e oportunidades rumo à COP30, e cá estamos nós na COP30, onde esses temas e o Transition Away from Fossil Fuel têm sido debatido. Esperamos que com retornos objetivos no final dessa COP. Nós somos do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC. Agradecemos imensamente aos painelistas por aceitarem nosso convite. O INESC é uma organização não governamental brasileira, sediada em Brasília, de mais de 40 anos de atuação, e que se dedica a defender a democracia, a promover direitos humanos, com expertise no tema fiscal e orçamentário, e que atua na defesa por uma transição justa, que enfrente as desigualdades sociais, raciais, de gênero, classe e territoriais. Nós vamos fazer aqui uma breve fala de abertura para esse evento, com algumas provocações aos nossos painelistas, sobre esse tema, que é um desafio global e é um desafio doméstico, e que nós consideramos chave para a transformação ecológica que todos nós precisamos. Nós do INESC acompanhamos no contexto doméstico, especialmente, como o governo brasileiro tem se movimentado para orientar instituições públicas e privadas na direção da transição para longe dos combustíveis fósseis. Esse ano de 2025, nós lançamos a 8ª edição do monitoramento que fazemos do subsídio às fontes de energia, às fontes fósseis e fontes renováveis. O estudo está disponível no site do INESC, depois a gente pode conversar mais em outro momento, e para quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse estudo, a gente pode conversar e me coloca à disposição. Mas nesse evento de hoje, nós gostaríamos aqui de trazer um enfoque mais específico para esse tema, que é um grande desafio, que é o tema da eliminação dos subsídios ineficientes. E a gente gostaria de começar essa mesa dizendo que a gente está vendo aqui ao longo desses dias todos, que têm sido muito intensos e quentes, e temos acompanhado também com análises, estudos, que são de fato visíveis, são relevantes os instrumentos e mecanismos orientados para a necessária e urgente transformação ecológica, que têm sido implementados pelo governo federal nesses últimos 2, 3 anos. A emissão de títulos soberanos sustentáveis, a reestruturação do Fundo Clima, que nós temos acompanhado de perto, com análises também, a criação do EcoInvest, que é parte também dessa reestruturação do Fundo Clima, a criação da taxonomia sustentável brasileira, e o INESC também é parte do comitê consultivo, que, de alguma forma, esteve muito presente nesse processo de construção. Então, reconhecemos tudo isso, assim como também os avanços que podem advir da regulação do mercado regulado de carbono. Todos esses avanços, eles são, de fato, parte da solução. Mas também eles carregam problemas e contradições. E aí não podemos deixar de apontar o risco de que esses instrumentos todos, em nome da descarbonização da economia, priorizem e reforcem setores tradicionais, primários exportadores, que produzirão mais do mesmo. Com menos conteúdo de carbono, é verdade, mas produzirão potencialmente, se mecanismos de salvaguarda e de critérios muito rígidos ambientais, sociais, climáticos e territoriais não forem conduzidos em conjunto a esses instrumentos, produzirão mais desigualdade, mais racismo ambiental, mais dependência primária exportadora. Mas reconhecemos, por esse caminho,
que é por esse caminho que tem se apresentado um horizonte de redução da demanda interna de petróleo como fonte de energia. Sim, reconhecemos que essa redução da demanda interna é parte importante da transição para longe dos combustíveis fósseis. Contudo, se nós olhamos para o lado da oferta, da produção de petróleo no Brasil, o que vemos é muito mais do mesmo. O país caminha para reforçar sua posição como grande produtor e exportador de petróleo, para avançar a fronteira de exploração para a margem equatorial. Está mais que evidente que no mundo real da política, da economia, dos interesses e das correlações de forças nacionais e globais, que estamos atuando, o governo brasileiro e o Brasil, como um ator global, estamos atuando como um ator global na política do petróleo, na geopolítica do petróleo, para atrasar ainda mais a transição para longe dos combustíveis fósseis. E esse é um dos grandes impasses que está colocado aqui nessa COP30. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem, nesses dias, até onde nós podemos saber, colocado esforços reais para que avancemos para a construção de um mapa do caminho, roadmap, para guiar a ação coletiva para acelerar essa transição e para que ela seja, ao mesmo tempo, justa, ordenada e equitativa. E é nesse caminho que um dos mecanismos já amplamente conhecido e potencialmente efetivo precisa ser acionado com mais efetividade, que é a retirada dos subsídios aos combustíveis fósseis. Subsídios são recursos públicos. Em parte são via gastos diretos, mas em grande parte no Brasil são via renúncias fiscais. E esses recursos públicos devem ser orientados a setores e atividades capazes de conduzir a transformação ecológica de que precisamos, e não o contrário, torná-la ainda mais difícil e demorada. Os números são importantes para ilustrar o que estamos falando. Em 2024, e esses são os dados que o INESC traz no estudo desse ano, somente a produção, os subsídios alcançaram cerca de 30 bilhões de reais. São 30 bilhões de reais em um ano. Esse valor, se a gente for comparar, para ter alguma noção de grandeza, ele é 7 vezes maior do que todas as contratações de recursos do Fundo Amazônia. Não estou falando de desembolso, estou falando de contratações. Nos 15 anos de história do fundo e de desembolso de contratação do fundo, que são 4,4 bilhões. Esse valor de 30 bilhões, ele é 5 vezes maior do que o valor contratado em 2024 pelo Fundo Clima, que foi 4,8 bilhões, que é um valor recorde. E esse valor também é 16 vezes maior do que o valor do Fundo Clima comprometido com o apoio a estados e municípios, que é uma parte desse recurso, que é 1,8 bilhão. A retirada de subsídios aos combustíveis fósseis, em especial estes, concedidos a produtores de petróleo, de energia e de energia elétrica, a partir de fontes fósseis, reduz a rentabilidade e o apetite dos produtores de petróleo, e mais, tem o potencial de liberar recursos fiscais que são cada vez mais necessários para que os países tenham um financiamento climático público e orientado a enfrentar os extremos climáticos, os seus efeitos desiguais sobre os mais pobres. Estamos falando aqui de subsídios ineficientes e não de subsídios que protegem os mais pobres, a exemplo do auxílio gás, um subsídio ao consumo que beneficia a população mais pobre e vulnerável. Isso nos diz também que, embora a eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis seja um grande desafio global, cada país precisa fazer a sua parte. E sobre isso, alguns avanços são percebidos e nós temos sido otimistas acerca destes avanços. E aí eu gostaria de citar 3. A reforma tributária ao consumo, que trouxe a obrigação de avaliação quinquenal dos grandes regimes especiais de tributação. Entre eles, nós entendemos que está incluído o REPETRO, que é o maior regime especial de tributação que alcança no Brasil e que alcança os produtores de petróleo, todos eles, e que implica em renúncias assumidas pela Receita Federal em 18 bilhões nesse último ano. Então, a reforma tributária tem que avançar nessa direção de avaliar esses subsídios e reformá-los. Temos também a obrigação do Brasil, como parte da Convenção da Biodiversidade, de avaliar e eliminar subsídios que são prejudiciais ao meio ambiente. Obviamente, sabemos que esses subsídios ao petróleo são prejudiciais ao meio ambiente. Então, o Brasil tem também esse desafio enorme
de identificar e eliminar esses subsídios. E, por fim, o terceiro avanço que nós consideramos e reconhecemos é a criação da taxonomia sustentável brasileira. Foi lançado o decreto que dá uma força, ainda que infralegal, a esse instrumento que é tão importante, e o decreto traz que cabe à taxonomia sustentável brasileira, entre outras coisas, avaliar e redirecionar e eliminar incentivos, criar novos incentivos e eliminar incentivos que devem ser eliminados. Então, nós temos, nesse horizonte de curto, médio prazo, nós temos elementos positivos que precisamos reconsiderar. Ou seja, domesticamente estamos dando passos importantes, embora não tão firmes como precisamos na direção da identificação e eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis. Assim, dentro desse contexto complexo e ao mesmo tempo promissor, estamos otimistas, convidamos nossos painelistas a compartilharem conosco suas reflexões, cada um dentro do seu campo de atuação institucional e perspectiva, a partir de 3 questões. A primeira é, considerando o lado da produção, e a gente gostaria aqui realmente de reforçar essa dimensão dos subsídios à produção de combustíveis fósseis, seja no setor de óleo e gás, seja também nos subsídios que são oferecidos ao setor elétrico para a geração de energia a partir dessas fontes. Quais são os desafios e oportunidades para acelerar no Brasil a transição para longe dos combustíveis fósseis? Como um compromisso doméstico e global, porque a gente tem sempre que olhar para essa dimensão complexa entre o doméstico e o global, porque nós não podemos avançar sem que essa agenda avance globalmente, mas também nós não podemos esperar que essa agenda avance globalmente para que nós possamos fazer o nosso dever de casa. Então, como um compromisso global de eliminação, como um compromisso doméstico e global de eliminação dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis poderia contribuir para acelerar a transição? E, por fim, o que podemos esperar da atuação do governo brasileiro nas negociações dessa semana e na próxima, durante a COP30, para acelerar a transição para longe dos combustíveis fósseis? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, em especial aos nossos painelistas também, por estarem aqui compartilhando suas perspectivas, e passo a palavra para Nicolas Lipolis, que tem entre 5 e 7 minutos para fazer a sua intervenção. Alô? Alô? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Alessandra e a Inês pelo convite para falar desse tema que sempre foi importante, mas que está ganhando cada vez mais atenção aqui na COP. Então, eu sinto que estamos falando de algo que é super pertinente cada vez mais. Nos últimos anos, o que nós temos visto é que há uma convergência, tem havido uma convergência entre debates sobre clima e sobre economia, né? E esse debate, por vezes, pode ser produtivo, mas por muitas vezes tem também embasado recuos na agenda climática, principalmente nos países do norte global, com a justificativa de que o combate às mudanças climáticas tem um alto custo que as populações não estão dispostas a pagar. Mas o que esses discursos, por muitas vezes, escondem é a ligação intrínseca da economia fóssil com o Estado, desde o princípio. Tanto do ponto de vista do consumo, né, que nós sabemos que os combustíveis fósseis são extremamente voláteis e que o Estado sempre tem intervindo para proteger a população e os produtores dessa volatilidade, e também do ponto de vista da produção, né? Tanto os investimentos estrangeiros das grandes petrolíferas, quanto o papel do Estado domesticamente em fomentar a produção de petróleo, né? Então, quando se diz que não temos dinheiro para combater a crise climática, se esquece que muito dinheiro público nosso, do contribuinte, está envolvido na economia fóssil, no capitalismo fóssil, né? Nesse momento em que temos um compromisso, ou que há um chamado para um compromisso para a transição dos combustíveis fósseis, a manutenção dos subsídios retarda a descarbonização, ela reduz o espaço fiscal e mantém a dependência de uma matriz fóssil que, com as mudanças rápidas na matriz energética que temos visto nos últimos anos, aumenta a vulnerabilidade dos países, né? Então, lembrando que esses custos são mais elevados no sul global, que são as partes do mundo que são mais vulneráveis à mudança climática, e também tem altos níveis de dívida, e em muitos deles dívida exacerbada pelos subsídios aos combustíveis fósseis, né? Agora, nesse contexto em que a transição para o afastamento dos fósseis está cada vez mais na pauta, o que o Brasil pode fazer para avançar essa agenda, né? O Brasil pode ajudar na coordenação internacional dos atores para remover esses subsídios da produção. Algumas das ideias que têm sido propostas... antes de chegar
nesse tema, né? Acho que é importante também lembrar que, quando se fala de subsídios a nível internacional, muito do debate que tem sido posto é no nível do consumo, né? Nos últimos dias tem participado de eventos com vários atores em que se fala da eliminação de subsídios, mas sempre do ponto de vista de consumo, e a produção não tem sido tão mencionada, né? Então, o Brasil pode jogar um papel importante em trazer à tona essa diferenciação, até pela natureza dos subsídios que tem, como o INESC tem mostrado nos seus estudos. Apesar de, anteriormente, ter um nível de subsídios ao consumo elevado, nos últimos anos o Brasil tem reduzido os subsídios ao consumo e restam os da produção com níveis elevados, como a Alessandra acabou de mencionar. Mas acho que é importante trazermos para o mundo e pautarmos esse debate sobre o que são os subsídios à produção. E a Alessandra mencionou aqui as renúncias fiscais, principalmente por meio do Repetro, né? Mas também podemos pensar, por exemplo, em crédito subsidiado, que é dado do setor de óleo e gás. Podemos pensar em garantias públicas, podemos pensar em infraestrutura construída pelo Estado, e podemos também pensar em tratamento regulatório benéfico, né, que é dado para empresas do setor de óleo e gás, né? Então, é importante trazer essa taxonomia dos subsídios à produção e conectar com esse debate sobre o mapa do caminho que tem sido trazido pelo governo brasileiro. Quando se pensa no mapa do caminho, na questão de atacar, de se afastar dos combustíveis fósseis pelo lado da oferta, o que muitos países dizem, corretamente, incluindo o Brasil, é que sentido faz eu renunciar à renda do petróleo para que outro país vá lá e substitua e amplie sua fatia de mercado. E é um raciocínio lógico, né, naturalmente. O que acontece? Esse problema da coordenação também está presente nos subsídios à produção dos combustíveis fósseis. Porque muitos países adotam esses subsídios justificando, falando, olha, se eu não tiver um subsídio à produção de fósseis no meu país, que favorecer a exploração, principalmente, mas também a produção, as empresas petrolíferas internacionais vão produzir no outro país que tem um regime fiscal mais favorável, né? Então, realmente, na questão dos subsídios, também surge esse problema da coordenação, né? Então, o que se pode fazer nesse contexto para avançar com a agenda? Que, na verdade, você, tendo esse problema de coordenação, com cada país pensando dessa forma, é o chamado dilema do prisioneiro, né? Que nós conhecemos da teoria dos jogos, que é racional para cada país adotar isso, mas, em conjunto, ninguém tira vantagem, os cofres públicos são afetados, né? Porque são dinheiro de contribuintes do mundo inteiro, e cria incentivos perversos para a transição energética que é necessária no mundo inteiro, né? Então, nesse âmbito multilateral, é importante trazermos propostas para tirar esses subsídios, eliminarmos esses subsídios. E, então, algumas das propostas que o Brasil pode trazer nesse âmbito poderia ser, para começar, definições comuns. O que são subsídios à produção, né? Isso, aqui eu faço, na verdade, a gente pode aprender muito com a discussão sobre subsídios ao consumo, que já estão bem mais avançadas, que estão aí há vários anos, né? Então, definição é importante. Em segundo lugar, metas multilaterais vinculantes, né? Será que podemos assumir compromissos para eliminar os subsídios à produção até tal ano? 2035, por exemplo? Seria importante propor algo desse tipo. Também pensarmos em mecanismos de verificação, né, que são importantes no âmbito climático de forma geral, e na parte da produção, como podemos construir indicadores, medidas para você mensurar o grau de subsídios, o nível de subsídios que cada país tem. E também pensar em cláusulas de reciprocidade entre países que comercializam combustíveis fósseis entre eles, incorporar medidas sobre subsídios nessas cláusulas. Aqui cabe mencionar um trabalho que eu tenho feito em parceria com o pessoal da OCDE sobre mecanismos de governança colaborativa para a transição dos fósseis entre exportadores e importadores, pensando tanto em programas entre concretos, né, entre exportadores e importadores, sobre como o exportador de petróleo, que vai reduzir a sua demanda, pode ajudar ao país importador a ter maior estabilidade no fornecimento a curto prazo e diversificar sua economia a médio e longo prazo. Mas acho que seria importante também inserirmos partes, né, componentes de eliminação de subsídios ao consumo e à produção, de assistência técnica, pensando a longo prazo em ter uma base, estabelecer uma série de princípios
que possam embasar tratados multilaterais ou acordos multilaterais mais abrangentes para a transição dos fósseis. Estou chegando no final. Então, eu acho que nessa área, medidas concretas para eliminar subsídios da produção poderiam se encaixar, né? E, finalmente, o Brasil poderia liderar pelo exemplo, começando com a eliminação do Repetro, que poderia disponibilizar recursos para a transição energética e realmente mostrar como dar um primeiro passo para a transição, para o afastamento dos fósseis, atacando o lado da oferta e mostrando que não é só a demanda que importa, que a oferta também é uma parte muito importante dessa transição. Obrigado. Obrigada, Nicolas. Então, passo para o Guilherme Souto. Eu pedi apoio aqui da Gabi. Quando tiver 5 minutos, ele te mostra a plaquinha, e 7, para você controlar melhor o tempo, para eu não ficar aqui nessa função dupla. Acho que não, mas ela vai cronometrar para a gente. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas. Agradeço aqui o convite do INESC para a gente poder trazer a perspectiva do Tribunal de Contas sobre isso. E o que todo mundo provavelmente vai falar aqui, né, é essa contradição do Brasil, que tem uma das matrizes mais limpas do mundo, só que também tem uma carga de subsídios muito alta para combustíveis fósseis, né? A gente, no Tribunal de Contas da União, a gente tem feito vários trabalhos acompanhando essas questões dos subsídios ao longo dos últimos 10, 15 anos. E, para começar pelo próprio Repetro, né, que já foi mencionado aqui, a gente teve um trabalho que mostrou que até 2021, acho que foram cerca de 240 bilhões de reais em desoneração para o Repetro. São valores absurdamente altos, né? Se você for trazer isso para hoje, já deve passar de 300 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, você tem a sinalização do governo que é claramente contraditória no novo PAC, né? No subeixo de transição e segurança energética, você tem aproximadamente 600 bilhões de reais de investimento, e desses 600 bilhões, quase 65% são para petróleo e gás. E só 11% desse valor, ele é destinado à geração renovável. Então, assim, o PAC parece muito mais um plano de expansão de combustível fóssil do que o próprio de transição energética, né? E a gente vê claramente nos trabalhos que a gente tem feito essa incoerência estratégica entre a ambição climática que o Brasil tenta demonstrar para o mundo e a alocação real dos recursos do orçamento, né? Tem também aquela narrativa de que vamos investir nos combustíveis fósseis porque eles podem financiar a transição energética. Mas entre 2021 e 2023, isso é mais um dado de outro trabalho nosso, apenas 0,24% das participações governamentais foram destinadas para o Fundo Clima, que é um dos principais instrumentos aí para combate às mudanças climáticas. Então, assim, na verdade, você tem essa renda fóssil, ela está reforçando a dependência do país nos combustíveis fósseis, ao invés de fazer essa transição, né? E, bom, por que o TCU está aqui, né? O TCU, ele não tem a capacidade de dizer o que deve ser feito numa política pública ou qual caminho deve ser tomado, mas a gente tem, como uma instituição independente do governo federal, a capacidade de levantar riscos, demonstrar nos nossos trabalhos as incoerências, e a gente pode apresentar tanto para a sociedade quanto para o Congresso essas incoerências, trazer luz a esses problemas, né? E assim, fazemos a análise de legalidade, legitimidade, economicidade dos atos públicos, né? E a gente tenta, usamos também trabalhos, né, dessas instituições parceiras. O INESC foi uma das instituições que contribuiu com a gente fez uma ampla auditoria nas políticas públicas de transição energética. Em 2024, a gente usou dados do INESC para poder
ilustrar, né, os argumentos. Então, é isso, o tribunal está aqui não numa visão de punição do Estado, né, mas numa visão de contribuição para o aprimoramento da administração pública e trazer informação, levantar risco, levantar alternativas para a sociedade poder tomar a melhor decisão possível com as informações que ela tem. Então é isso. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Queria aqui reforçar que, de fato, assim, acho que o trabalho que o TCU tem feito na transição energética e também na área ambiental tem sido fundamental. Nós, da sociedade civil, usamos muito os argumentos, os relatórios, porque são de um alto conteúdo rigoroso, com acesso a informações que nós, da sociedade civil, não temos. Então, são relatórios que têm nos ajudado muito a identificar as questões e aí não só dar parabéns aí pela auditoria sobre transição energética, mas tem também a auditoria que eu recomendo muito a leitura de todos e todas sobre a renda do petróleo, que é maravilhosa, inclusive pode trazer bastante luz para a gente pensar o contexto da destinação, da extração e destinação da renda do petróleo no Brasil num contexto de expansão de fronteira, que só traz várias questões que tornam ainda mais preocupante o quadro. E também dizer que estamos acompanhando com atenção, ainda não temos o relatório, mas estamos acompanhando com atenção também a construção de uma análise sobre como o Brasil está caminhando para cumprir a meta 18 ou 19 da Convenção da Biodiversidade, que é a identificação e eliminação dos subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Então, são relatórios e trabalhos que são de muito valor para que a gente possa fazer nosso debate público e fazer com que esses temas todos avancem. Então, obrigado, e já passo a palavra para o Ricardo Baitella. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado, Inesc, né, um grande parceiro do IEMA nos últimos anos. Para nós é muito bom estar aqui com vocês nesse painel. A gente vem trabalhando juntos, né, a transição energética nas suas diferentes vertentes, nos desafios não só ambientais, mas sociais também. A gente compõe a coalizão Energia Limpa, né, que trata desses desafios, né? A gente tem como agenda importante o uso crítico do gás, né? Não o gás como combustível parte da transição, mas como que possa ser utilizado de maneira crítica para que ele possa também fazer parte do phase-out e não se perpetuar, né? Alessandro e Inés que deixaram perguntas bem interessantes e provocadoras, né? Eu tinha pensado numa fala mais pronta com o trabalho que a gente vem fazendo pela coalizão, mas eu fiquei instigado pelas perguntas, então eu vou tentar desenvolver em cima do que foi colocado. Em primeiro lugar, desafios e oportunidades da transição é uma coisa que a gente vem trabalhando e discutindo muito, né? Sem dúvida nenhuma, tem enormes oportunidades. O Brasil, comparado a outros países, comparado ao G20, a outros países em desenvolvimento, tem uma posição invejável, né? É o país com a maior parcela de eletricidade e energia renovável, é o único país que tem água, território, sol e vento, né? E tem ainda uma chance, né, de fazer parte de uma indústria, vamos dizer, sustentável, né, seja com hidrogênio, seja com biocombustíveis, né? É claro que a Alessandra colocou dos temores, mas vamos acreditar que é possível, né, ter uma trajetória diferente. Mas, ao mesmo tempo, também sendo advogado do diabo, a gente precisa fazer essa estruturação de uma maneira que isso vale a pena, que não provoque um efeito colateral e um trauma de algo que não tenha funcionado, né? Então, falando em relação a óleo e gás, a gente tem que deixar fazer a lição de casa para a gente ter as soluções escalonáveis. O Brasil está nos biocombustíveis há muito tempo, mas se a gente fala de outras soluções, eletrificação, todas elas vão ser necessárias, né? A gente, enquanto IEMA, contribuiu com o Observatório do Clima para o futuro da energia, um cenário, e a gente vai precisar de tudo, né? A gente vai precisar de biocombustíveis, de hidrogênio, de eletrificação, então tudo isso tem que estar econômico e escalonável ao mesmo tempo, senão a gente pode ter um efeito bastante ruim, especialmente social. A mesma coisa falando do setor elétrico, né, que é a especialidade do programa que eu gerencio. Uma coisa é a modicidade tarifária e subsídios que sirvam ao consumidor, né? Então, a gente tem subsídios que
servem, de certa forma, a população sem acesso à energia, mas a gente tem subsídios que impactam a conta de luz para todos, né? E esse é o problema fundamental, né? A gente é sabido aqui por todos que a conta de eletricidade é um dos grandes vilões da inflação. E a inflação é um grande problema, né? Eu acho que é um ciclo que se retroalimenta, porque a gente tem o PIB crescendo menos, com o PIB crescendo menos, a demanda de energia é menor, as indústrias, as principais indústrias de energia renovável, que são solar e eólica, que precisam crescer muito rápido, né? Vide Dubai, a gente tem que triplicar no mundo, não estão conseguindo, isso porque o Brasil está num ritmo maior que o resto do mundo, né? Então, são desafios gigantescos que precisam ser calibrados, né? E é exatamente o que os subsídios ineficientes não provocam. Então, eu acho que tem todo esse cuidado, né, para a gente conseguir calibrar bem, né? Então, a gente tem exemplos anteriores, falando aqui de energias renováveis, de subsídios que pesaram para todo mundo, como o Proinfa, que pareciam que não faziam sentido. No momento a gente tinha o maior programa, se não me engano, do mundo, né, de energias renováveis, mas depois fez muito sentido. A eólica e a solar chegaram num ponto de desenvolvimento muito rápido, né, indústrias enormes no Brasil. Então, isso tem que ser colocado muito bem. E falando sobre né, que foi colocada também a pergunta, né, sobre as possibilidades, o que a gente espera aqui da COP, eu diria que é um momento muito empolgante, né, para todo mundo que cobre a transição, seja 10, 20 ou 30 anos, né, a gente nem tratava por esse nome, tem muita coisa acontecendo, né, muitas iniciativas do governo, então todas elas são bem-vindas, a gente aplaude, né, muito do que está sendo feito, né, em termos de finanças, em termos do recém-lançado Fonte, né, agora nós somos membros, o WWF também é membro, o INESC é membro, então a gente ficou muito tempo batalhando, né, vislumbrando, né, uma cadeira da sociedade civil no CNPE, agora estamos todos lá podendo incidir, então é mais aqui, né, o Clauber está aqui, então estamos todos lá, agora a nossa posição é de tentar cobrar, né, estou olhando o copo meio cheio aqui, então eu estou querendo me iludir que a gente vai ter uma coisa positiva nessa COP. A gente ouve boatos aqui de roadmap, teve uma fala positiva do Lula, espero manter esse otimismo até lá, mas é um pouco disso, né? A gente tem esse papel de induzir a boa transição e como a Alessandra colocou no começo, tomar muito cuidado para que esses bons exemplos, né, não tenham finalidades diferentes, né? Puxando aqui 20 anos, se tinha uma visão ali no começo do governo Lula muito diferente dos biocombustíveis do que acabou acontecendo, né, de projetos sociais, de agricultura familiar. Agora a gente vê a sociobioeconomia, né, na mesma vibe, né, na COP do ano passado estava escrito bem grande sociobioeconomia, né, no espaço brasileiro, então é mais uma oportunidade que a gente não pode perder. Então a gente fica nessa torcida crítica aqui também, apoiando no que é possível para fazer a coisa dar certo. É isso, obrigado. Muito obrigada, Baitello. Passar a palavra para a Ticiane. Oi, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a Alessandra e ao INESC pelo convite, por estar aqui e parabenizar pelo estudo sobre esse tema da mesa, né, sobre os subsídios ineficientes. Sobre os subsídios ineficientes. Daí, isso, ouvindo aqui a turma também, assim, eu fico pensando, primeiro, só de trazer o tema de o que é eficiente e o que é ineficiente. A gente não tem essa resposta, né? O INESC trata de descrever o que é eficiente e o que é ineficiente aos olhos do INESC e da sociedade civil. Mas eu acho que quem tem que dar essa resposta, na verdade, é o Estado brasileiro, né? O grande problema, assim, o que eu vejo de hoje, de grande problema, que a gente não tem, no Estado brasileiro, uma visão clara do que a gente quer para o nosso futuro, do ponto de vista de um projeto energético para o país, né? É óbvio que nós estamos aqui numa COP, né, realizada no Brasil, no meio da Amazônia brasileira, sendo cobrados, né, por um posicionamento de um encaminhamento que aponte para o fim dos combustíveis fósseis e tudo mais, mas a gente sabe que isso condiz pouco com a realidade do Brasil. Então, em primeiro lugar, antes da gente pensar
em inimigos ou amigos, eu acho que a gente tem que pensar nos nossos objetivos. Qual que é o grande objetivo da COP? Qual a grande resposta que tem que se dar no enfrentamento às mudanças climáticas? É reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Como a gente vai fazer isso? Essa resposta cada país tem que dar. E é óbvio que o setor energético tem que dar a sua resposta também, mesmo o setor energético brasileiro, que é diferente da maioria dos países, principalmente dos países desenvolvidos, que não tem no setor energético seu principal emissor. Mas também tem que dar resposta. E o Brasil tem que dizer qual vai ser a resposta do setor energético brasileiro. E dentro do setor energético, para o setor de óleo e gás, o que a gente quer com as renováveis, qual caminho a gente vai seguir. Essa é a primeira questão. Para daí sim dizer qual é o nosso objetivo e o que é eficiente e ineficiente. Né? No meu ponto de vista, no ponto de vista do INEP, eficientes são os subsídios que vão desenvolver cadeias produtivas de valor e que são verdes, óbvio, que são condizentes com a descarbonização. Mas aí eu pergunto, um subsídio que tenha como objetivo descarbonizar uma cadeia, mesmo que seja do combustível fóssil, é eficiente ou é ineficiente? Né? Do ponto de vista do Repetro, essas cadeias de óleo e gás já são super desenvolvidas. Né? Já tem um processo de agregação de valor intenso. Precisa continuar? Eu acho que não faz sentido. Mas e novas cadeias? Os biocombustíveis de segunda e terceira geração, por exemplo, é eficiente ou é ineficiente? Porque é mistura. Então, envolve fóssil, mas não é só, sabe? Então, eu acho que a gente precisa cobrar, a sociedade civil precisa cobrar essa resposta do Brasil, do Estado brasileiro, a partir da nossa realidade. Porque senão a gente vai ficar aqui replicando o discurso que não é nosso, que não condiz com o interesse nacional brasileiro, que faz parte de uma disputa geopolítica, que faz parte, às vezes, de interesses nacionais de países que não têm segurança energética a partir dos fósseis e, portanto, não têm isso como um instrumento de poder, que é um instrumento de poder e não é justo com os países que estão querendo se desenvolver, que tenham que dar o grande exemplo, sendo que eles não fazem, eles não dão o exemplo, eles não financiam a transição energética dos países, eles não financiam o desenvolvimento, a adaptação dos países em desenvolvimento, sendo que os problemas estão muito mais lá do que aqui. Né? Então, eu concordo, são as duas coisas. Né? Primeiro, é verdade que quem criou o problema deveria dar o exemplo na solução do problema, mas também é verdade que nós, brasileiros e brasileiras, precisamos dar as nossas respostas, mas também é verdade que essas respostas precisam ser baseadas na realidade do nosso desenvolvimento nacional. Então, do nosso ponto de vista, subsídios, primeiro, faz parte de política industrial. Do ponto de vista da transição energética, subsídio tem que fazer parte de incentivo a novas indústrias, novas cadeias de valor de baixo carbono. Incentivo à indústria nascente. A gente não pode ter medo de falar disso, porque foi assim que os países se desenvolveram, foi assim que a Alemanha fez, foi assim que a China fez, foi assim que o Japão fez, foi assim que a Coreia fez, foi assim que os Estados Unidos fez. Né? Então, subsídios têm que ser parte de uma política industrial de desenvolvimento de novas indústrias de baixo carbono. Número 1. Número 2, tem que gerar emprego de qualidade, porque o setor de óleo e gás emprega com qualidade, com alto valor agregado. Segundo, tem que combater a pobreza energética, por isso parabenizo de novo o estudo do INESC que trata disso, enfrenta esse problema, coloca esse dedo na ferida. Tem que combater a pobreza energética. E terceiro, tem que ser direcionando para a descarbonização, porque senão pode ser tudo, mas não é eficiente do ponto de vista do que a gente quer construir para o clima. Então, por isso, inclusive, que nós do INEP lançamos ontem, passamos o dia lançando aqui na COP, o Observatório do Óleo e Gás, Soberania Nacional e Transição Energética Justa. Porque isso, para nós, o debate sobre transição justa no Brasil precisa estar vinculado a um novo vetor de desenvolvimento da indústria nacional, porque senão não tem como ser justa, não tem como combater a pobreza energética. Nós queremos, através desse observatório, inclusive, convidar o INESC a ser nosso parceiro nesse projeto. Nós queremos desenvolver uma trajetória própria do Brasil e oferecer para a sociedade, mas também para o governo, uma trajetória que seja condizente com a realidade, com a potencialidade do Brasil e que mire
em colocar o Brasil numa nova posição, melhor, mais autônoma, numa nova divisão internacional do trabalho que emerge a partir desse debate da transição energética. Esse é o recado que a gente queria dar. Muito obrigada. Muito obrigada, Ticiane. Então, eu passo a palavra para o Ricardo. A gente encerrar esse tema. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção, né, da audiência aqui, sexta-tarde. Ontem à tarde eu perguntei para a Alessandra, Alessandra, como que a gente aborda, como seria bom discutir? Ela falou, tenta responder essas 3 perguntas, que é que todos estamos tentando responder. Fui jantar, fui para o apartamento, jantei a comida do dia anterior, requentei lá e abri o computador, fiquei pensando nas coisas. Eu ia falar, o que a gente tem de oportunidade, desafio, né, para fazer a transição energética, o phase-out do petróleo, a transição para além dos fósseis aqui no Brasil. Eu fiquei pensando um pouco. Então. Aí me deu um estalo. A gente já está fazendo a transição energética no Brasil, já está fazendo phase-out dos fósseis no Brasil há 50 anos. Né? Foi quando a gente, por outras razões, né, a gente começou pro álcool. Na verdade, o petróleo que fez phase-out da gente, a gente teve que correr atrás. Né? E 50 anos depois, com todos os desafios, né, o setor de etanol, para não falar das outras fontes renováveis, né, mas eu gostaria de explorar um pouco nessa dicotomia combustíveis renováveis e fósseis, olhando muito o exemplo do etanol. Tem uma cadeia enorme, né, consolidada, nacional, em sua grande medida, que gera cerca de 800 mil empregos, né, rivalizando assim, em termos de empregos em energia renovável com o que a China tem. Né, e a China é um país enorme, uma potência industrial. Né, e quem diria, né, falar que a nossa cadeia de etanol é ruim. Né? Não quero petróleo porque etanol é ruim, não gosto desses empregos, não gosto desses negócios, né? Não gosto desses... Não, né? A gente se vale disso, gera empregos, né? A gente vive disso, é uma potência nossa. Né? E aí a gente pode falar, mas por que então paramos no que temos hoje? Né? Já estamos, de certa forma, quando a gente olha o Balanço Energético Nacional, né? Olhar o sumário executivo lá, muito bem organizadas as informações. E o consumo de biocombustíveis flutua já mais uns 10 anos, sobe, desce e não passa da porcentagem que temos hoje. Né? E aí entra a questão dos desafios. Né? Como que a gente rompe essa barreira? Né? Tem desafios técnicos, mas eu diria que é principalmente de política e regulação. Né? E aí entra muito a questão dos subsídios ou incentivos, né, dependendo de como você olha, e as inibições e as onerações. Né? O petróleo, né, os seus derivados, teve também nos últimos 10, 15 anos seus incentivos, né, os seus subsídios, inclusive no consumo. Né? Às vezes eles vêm, vão, voltam, né? A gente pensa, será que vai de vez? Não, está sempre perto. Né, para estimular o setor. E aí tem uma questão que é interessante, né, porque sempre é comparativo. Né? Então, tem a questão, a gente pode tratar subsídios no consumo, na produção. De certa forma, conceitualmente, é muito interessante oferecer subsídios ou retirar subsídios no consumo, que a resposta é muito rápida. Né? A gente poderia dizer, poxa, vale a pena subsidiar o acesso ao GLP para a cocção de baixa renda. Vale a pena subsidiar eletricidade para a população de baixa renda. Vale a pena sobretaxar a gasolina, que é, grosso modo, usado, né, pela população de alta renda, que tem o efeito colateral de estimular o transporte coletivo, transporte público. Né? Mas o subsídio no consumo, né, ele também, embora ele tenha uma resposta muito rápida, isso é bom ou ruim, porque a população também se queixa disso. E aí a gente fala, mas e a produção? A produção também é muito nevrálgica, acho que todo mundo aqui, não vou repetir, repetro,
é uma coisa que pode ter feito sentido lá atrás, mas agora, quando a gente precisa fazer a transição para a lei dos fósseis, não, o Repetro está descabido, ele se tornou anacrônico, certo? Então, acho que justamente o Repetro, acho que é a primeira coisa que deveria sair. Aí, a gente tem essa discussão não só no Brasil, em outros países, né? Como que a gente equaciona isso? Consumo, oferta, cada país tem suas características. E aí eu chego no último ponto que a Alessandra nos provocou, é sobre o que o Brasil deveria fazer, né, na COP. Acho que tem duas coisas. Uma coisa é fazer a lição de casa, né, como não tem feito muito bem nos últimos tempos em termos de exploração de petróleo, mas de certa forma tem feito na discussão, né, de mecanismos financeiros, né? Mas também é interessante a gente pensar, falar, poxa, mas não é uma contradição a gente, né, o governo brasileiro com tanta sede celebrar a exploração da Foz do Amazonas, né? Infelizmente, governos têm contradições, né? Isso que não impede, né? É melhor um governo com algumas contradições, mas que faça algumas coisas no melhor interesse da sociedade, do que com que seja totalmente coerente e vá contra o que a gente precisa. Nesse sentido, né, eu fico muito feliz, e isso é uma discussão que eu tenho com os meus colegas, que acompanham muito de perto a negociação, sobre a movimentação que os nossos negociadores estão tendo para tentar equacionar uma proposta, né, do roadmap, o mapa do caminho para a transição para além dos combustíveis fósseis, né? O presidente Lula deu algumas sinalizações bem interessantes, a Marina também, e os negociadores estão tentando estruturar isso, né? Até onde a gente sabe, a ideia é que seja a formulação de um roadmap que não seja prescritivo, né? Então que respeite a capacidade e as peculiaridades de cada país, né, para conduzir e definir esse processo internamente, que tem uma diferenciação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, acho que isso é importante. Toda a discussão de combustíveis fósseis e o phase-out deles passa por isso. E que tenha, né, a estruturação no âmbito da COP, do UNFCCC, de como se daria esse roadmap. Então, definir um processo de discussão e definição ao fim e ao cabo, a gente teria, né, estruturado um processo dentro do âmbito das COPs para que os países possam estabelecer a sua própria transição energética, o seu próprio phase-out de petróleo. Obrigado, de volta para você, Alessandra. Muito obrigada, Fuji. Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Queria agradecer imensamente a todos e todas os panelistas e também a todos vocês. Dizer que nós do INESC temos trabalhado com as organizações, com os insumos do TCU, e que eu acho que esse é um trabalho não para uma organização, é um trabalho para a sociedade civil brasileira, é um trabalho que vai para além da sociedade civil brasileira. E aí, reforçando o que o Nicolas trouxe da necessidade de coordenação, é um tema muito sensível, não pode ser enfrentado só domesticamente. A Tiziane também trouxe bastante essa dimensão global. Então, a gente sabe que não é um tema fácil, mas nós também estamos aqui com boas energias e boas expectativas para que realmente saia alguma coisa dessa COP. Só para dizer, para terminar, que nós vamos fazer no dia 21, no seu horário, mas dia 21 nós vamos fazer mais um evento para voltar a esse tema, e vai ser bom porque vai ser mais para o final. Então nós esperamos ter aí reflexões a partir de elementos positivos e concretos que saiam desse processo de diálogo e negociação, que vai ser no Regional Climate Hub ali. E também dizer que do INESC, uma das principais coisas que a gente tem dito, além de dizer da importância dos avanços que a gente tem percebido domesticamente, é que a gente tem trabalhado para encorajar o governo brasileiro a aderir a uma iniciativa que se chama COFIS,
que é exatamente nessa linha da coordenação de esforços. COFIS é uma coalizão para a transição para longe dos combustíveis fósseis, inclusive dos subsídios. Tem 17 países que já aderiram ao COFIS, entre eles Alemanha, Reino Unido, França, mas também Colômbia. E para nós, do Brasil, a gente tem feito essa reflexão que é uma iniciativa interessante, que favorece esse processo de coordenação multiatores, multipaíses, e é muito importante domesticamente na medida em que cria um compromisso real, objetivo de que o país faça seu próprio inventário. Nós do INESC temos feito há 8 anos esse inventário, temos feito um esforço de busca de informações, todos com dados públicos, com lei de acesso à informação, que temos uma boa qualidade de informação pública no Brasil, mas de fato, e como a Tiziane disse, quem tem que fazer essa avaliação é o governo brasileiro. Inclusive, é o governo brasileiro, pensando numa transição justa, equitativa e progressiva, como é que tem que ser avaliado o que é eficiente e ineficiente, o que tem que sair primeiro. Então, essa coalizão, ela coloca esse desafio de que os países façam seus próprios inventários e também, a partir dos seus próprios inventários, construam planos de saída de transição para longe dos combustíveis fósseis e para a reforma e eliminação desses subsídios. Então, a gente espera, talvez não seja essa ainda o anúncio que a gente tenha, mas que a gente trabalhe em conjunto, inclusive com todos vocês, para que na continuidade dessa agenda, desse processo que não se esgota hoje, a gente possa continuar fazendo esse diálogo para que esses passos sejam dados. Então, muito obrigada a todas e todos e esperamos vocês no dia 21. Quem se importa? Se o mundo está adotando energias renováveis... Eu me importo. Se estamos olhando não só para a Amazônia, mas para todos os nossos biomas. Eu me importo. Quem se importa se as pessoas são respeitadas? Eu me importo. A gente, que faz parte do banco mais sustentável.